Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E o Inspire-se de hoje está incrível. Eu vou falar com você sobre os 10 piores alimentos da internet. O que a internet, o que uma página americana nos fala sobre quais são os 10 piores alimentos. Também vou comentar alguns casos aqui de dentro da Renove com você. A Mari vai estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo muito conteúdo sobre a nutrição e também o fisiculturismo e os seus convidados especiais. A Carla também aqui com a gente mais uma vez. O Inspire-se é isso, é informação, é saúde e é bem-estar. Vamos conferir? E agora, nós vamos falar sobre os piores alimentos segundo a internet. Lembrando que não existe o melhor ou pior alimento para o emagrecimento. Mas é claro que existem alimentos que são muito mais calóricos do que os outros. Então, por exemplo, tem alimentos que a gente acredita ser muito saudável. E a gente vai ver, eles têm um índice calórico muito alto. Então, não é que eles não sejam saudáveis, não tenham propriedades, mas eles são muito mais calóricos do que outros. E, enfim, quando você está num processo de emagrecimento, o ideal é que você faça déficit calórico, então consuma menos energia do que você está gastando. Mas não que você não possa comer nenhum alimento que seja altamente calórico. Mas o ideal é que você evite ou coma em pouca quantidade. Então vamos falar sobre os 10 piores alimentos segundo a internet, mas também sem julgar, né? Se você comer com moderação, a gente pode comer um pouquinho de tudo. Em 10º lugar, segundo a internet, é o sorvete. Então, diz que o sorvete, ele tem muitas gorduras, enfim, ele acaba sendo muito calórico. Eu gosto muito de sorvete, adoro comer um sorvetinho às vezes no final de semana, mas é bom evitar, porque realmente, quando a gente pega um pote de sorvete, como a gente vai comendo e ele é mais cremoso, né? A gente consegue comer em muita quantidade, então acaba sendo um alimento bem calórico, mas é muito gostoso. Então, se você é uma pessoa que consegue se controlar e comer pouquinho, talvez você consiga incluir ele na sua dieta. Em 9º lugar, o salgadinho de milho. Então, aqueles salgadinhos de pacotinho, né? Eu, para falar a verdade, não consumo muito, mas realmente acho que não é um alimento muito legal, porque não tem muitas propriedades. Se eu for comer alguma coisa mais calórica, não, no meu caso, não vai ser um salgadinho de milho, porque ele também pode ser muito altamente inflamatório. Então, salgadinho de milho tá em 9º lugar, segundo a internet. Em 8º lugar estão as pizzas congeladas, tá? Então, pizzas daquelas que a gente já compra pronta. A gente sabe que tem bastante carboidrato, e tudo que vai em cima ali acaba sendo muito processado, né? Pra ela aguentar ali no mercado congelado e vir prontinha pra gente assar rapidinho. Então também não é um alimento tão legal e acredito que seja um alimento facilmente dá pra corrigir, enfim, colocar outro alimento no lugar. Em 7º lugar, a batata frita, tá? Então eu gosto muito de batata frita, mas a gente sabe que batata frita, muitas vezes essas batatas que a gente come, por exemplo, em fast foods, enfim, elas são muito processadas, elas têm muito outras coisas ali junto. Então, batata frita não está em 7º lugar, segundo a internet, de um dos piores alimentos da internet. Em 6º lugar, aí aparece o salgadinho de batata, né? Antes era o salgadinho de milho, agora o salgadinho de batata. E diz que ele não é muito legal. E a gente sabe, ele não tem uma tabela nutricional, esses salgadinhos. Então, eles não têm nutrientes. Então, muitas vezes eles também não saciam a nossa fome, né? Porque a gente tem que comer muito volume para se sentir saciado. Então, eles não têm muitos nutrientes e a gente acaba comendo um volume muito grande de um alimento que tem muita caloria em pouca quantidade. Em 5º lugar está o bacon, né? O bacon a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, se consome bastante bacon, né? No Brasil a gente consome, mas não tanto quanto, a gente não tem tanto essa cultura, né? E ele pode aumentar aí umas doenças cardiovasculares, também precisa cuidar bastante com as quantidades. Então, em 5º lugar está o bacon. Em 4º lugar, o cachorro-quente. Então, no Brasil a gente consome cachorro-quente, mas nos Estados Unidos eles consomem muito mais. E vai a salsicha, né, no cachorro-quente. O cachorro-quente acaba ficando em 4º lugar, acredito que seja por isso. Porque
ele tem a salsicha junto, e a salsicha não é um alimento legal, não tem muitas propriedades legais. Em terceiro lugar, o donuts, né? Que no Brasil também a gente não come muito, então isso aqui é uma página, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e lá eles consomem muito donuts, né? E fala que tem muita gordura, acaba sendo frito, e açúcar e fritura junto, enfim, então duas coisas que não são tão legais juntas. Em segundo lugar, o refrigerante normal. Então, por ter muito açúcar, pouquíssimas propriedades, enfim, acaba sendo um alimento nada legal. E em primeiro lugar, o refrigerante diet, tá? Por N motivos e ser muito, muito, muito calórico. Então, segundo a internet, segundo uma página americana, esses são os 10 piores alimentos do mundo. Lembrando que não vamos demonizar nenhuma comida, não vamos falar que é aquela pior comida do mundo, que você nunca pode comer ou experimentar. Mas esses alimentos, essa página mesmo, enfim, qualquer profissional da saúde vai sugerir que você coma em menos quantidade, que você não ingira todos os dias, que você não dê para uma criança ingerir, gostar e querer ingerir toda hora. Então, no processo de emagrecimento, a gente tem que cuidar muito com alimentos que em pouco volume têm um alto índice calórico. E todos esses que a gente citou agora são alimentos que em pouco volume têm alto índice calórico, ou a gente consegue comer muito, ou a gente precisa comer muito para se manter saciado. E o que você achou? Você acha que tem algum alimento desses que não é dos 10 piores do mundo, na sua opinião? Ou você acredita que realmente esses aqui são os 10 piores? Então me procura nas redes sociais e me conta o que você achou disso, se você concorda com essa página americana. E agora eu quero comentar esse caso aqui com vocês, um caso incrível que a gente atendeu aqui na Renove. Foi um resultado de 45 dias com o método Beauty Sculpt. A queixa da paciente era um volume muito grande na região anterior, no abdômen, tanto supraumbilical quanto infraumbilical. Também ela tinha um volume muito grande aqui na lateral, nos flancos, sabe? E um volume muito grande nas costas. Vocês podem notar nessa foto que a gente não via muito desenho de silhueta, o desenho do glúteo dela. Isso por conta do volume de gordura ali, um volume irregular, indisposto em toda a região. Então, essa paciente a gente fez um tratamento completo. Não adiantava, por exemplo, a gente tratar só a frente do abdômen dela. Porque se a gente pegasse e tratasse apenas a região infraumbilical, na região supraumbilical ia ficar tendo gordura, ia ficar acumulando e pesando para a parte inferior. Não adiantava a gente tratar só as costas, porque ela também tinha região gordura na lateral, que jogava para frente, enfim. Então, em casos como esse, que são a maioria dos casos que a gente atende aqui na clínica, nós temos que trabalhar o paciente como um todo. O que é como um todo? Trabalhar toda a frente, trabalhar toda a lateral e trabalhar todas as costas, porque só assim nós conseguimos ter um bom remodelamento corporal. E esse aqui é o depois dela. Então nota como mudou. Nós conseguimos reduzir bastante o volume abdominal dela, então tivemos uma melhora na gordura, uma retração da pele, então não ficou flacidez de pele. Também conseguimos ter todo um remodelamento corporal dela, deixando as costas dela mais bonita e aparecendo bem a silhueta. Isso tudo não teve nenhum tipo de procedimento no bumbum, não teve nenhuma intervenção em outra área, apenas tratamento para gordura e para flacidez. Muitas vezes a queixa da paciente é que o corpo dela não tá legal, que ela não se sente bem, enfim, que tá desproporcional em alguma roupa, mas o que ela precisa de verdade não é preencher nenhuma área, nada disso. O que ela precisa de verdade é reduzir o volume de gordura, tá? Em toda a região do corpo. Então, a gente precisa ter essa redução, porque se a gente reduz gordura, a gente consegue um melhor remodelamento corporal. Também vou mostrar essa paciente aqui para vocês. Essa paciente, ela também tinha gordura. Vocês podem notar que as duas pacientes são um pouco diferentes, né? Essa paciente a gente nota bastante um abdômen avental. Então, um abdômen bem caído, que a gente fala. Também é um caso que a gente tem que trabalhar como um todo. Toda a frente, toda a lateral e todas as costas. Independente do tamanho. Para a gente conseguir ter essa retração dessa pele nessa região inferior do abdômen. Então a gente trabalhou ela como um todo, a gente estimulou toda a área de gordura para conseguir ter um trabalho realmente efetivo na redução do volume de gordura e na retração de pele. Esses resultados todos que nós temos aqui na clínica são resultados de 45 dias, em sessão única. Então o nosso método ele é de sessão única. É ideal para quem quer perder gordura ou para quem já está fazendo uso, por exemplo, da tirzepatida,
ou quem já está numa dieta, ou quem já faz atividade física e mesmo assim tem volume de gordura localizado em uma área. Porque a gordura localizada ela é muito difícil de sair, independente da sua dieta, independente da sua atividade física, independente da medicação que você toma, a gordura que está abaixo do umbigo, que está superior, que está na lateral, na papada, no braço, dificilmente ela sai, tá? Quase sempre a gente precisa de algum tipo de procedimento para fazer com que essa gordura realmente seja eliminada de uma maneira efetiva. Então os procedimentos eles ajudam muito, ajudam você que está tomando medicação, você que já está na dieta, você que já treina, e aquela pessoa que não treina também, que precisa emagrecer e quer perder gordura de alguma forma, quer se motivar mais para entrar num vestido, numa roupa legal, que vai se motivar mais a fazer atividade física, por exemplo, se conseguir perder um pouco de volume. Então o procedimento ele é ideal em todos esses casos, todas essas pessoas podem se beneficiar muito. Como eu já falei, se você está tomando medicação, o procedimento também é incrível, porque ele vai tratar a tua flacidez de pele, a tua retração, a melhora da qualidade e vai prevenir uma flacidez que pode aparecer por conta da tirzepatida. Vou deixar o arroba da clínica aqui embaixo, lá a gente tem um álbum de resultados, um álbum de relatos de pacientes. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tenho certeza que você vai amar. Nosso trabalho hoje é incrível. Aqui na Clínica Renove a gente já transformou muitas vidas e eu quero transformar a sua, de você que está aí me assistindo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Momento Nutrindo o Ser. E hoje eu vou falar um pouquinho com você que passa o ano inteiro falando: estou de dieta, mas não vejo resultado. Ou com você que os exames estão alterados e você não sabe como começar a mudar hábitos alimentares porque está se vendo perdida. Pois então, vou falar aqui alguns erros muito básicos e muito fáceis de serem ajustados. Basta ter conhecimento. Erro número 1. Fazer a sua comida com muito óleo. Independente se seja óleo de soja, de girassol, canola, manteiga ghee, azeite de oliva, todos eles aquecidos, eles não são saudáveis e eles aumentam a quantidade de calorias na sua refeição. Então, o que você precisa fazer com os seus alimentos quando você vai fritar, quando você vai grelhar? Opte pela air fryer. Não coloque gordura nenhuma, não coloque azeite nenhum. Por quê? Porque o frango, a carne, ela já possui a gordura do próprio alimento. E quando você começa a fritar, essa gordura já sai do alimento. Então, por natural, pelo alimento mesmo, ele já começa a fritar. Então, é só questão de organizar essa questãozinha de, na hora de colocar na panela, não colocar óleo nenhum. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença em menos de um mês. Outro erro muito comum: na hora de temperar a sua salada, você coloca muito azeite de oliva. Eu vejo muitas pessoas no buffet do restaurante mesmo, quando vai colocar a salada, o azeite na salada, pega o azeite, vira e fica fazendo assim, ó. Aumenta muito a quantidade de calorias no prato. Por quê? 2 colheres de sopa, que não é muito, tá? 2 colheres de sopa, 1 colher de sopa mais ou menos assim. Uma colherzinha é pouquinho azeite. 2 colheres de sopa tem aproximadamente 240 calorias de azeite de oliva. Então, muitas pessoas costumam colocar 4 colheres, 5, porque uma virada assim, ó, dá muita quantidade de azeite. Então, aumenta enquanto um prato de salada, aumenta em torno de 400 calorias. Então, são calorias que a pessoa não enxerga, mas no final de um dia inteiro faz muita diferença no superávit calórico. Por quê? Emagrecimento é calorias, é déficit calórico que a pessoa precisa entrar. Então, a caloria do dia conta muito. Então, se você reduz um pouquinho de caloria ali, um pouquinho de caloria aqui no almoço, na janta, no lanche, já faz total diferença em um dia, 2 dias, uma semana e um mês. Tá?
Erro número 3, cozinhar demais verduras e legumes. Por quê? O valor nutricional que está no alimento é muito sensível à temperatura. Então, se aquele alimento fica cozinhando muito, os nutrientes vão embora. A exemplo disso, complexo B e vitamina C. Então, o ideal para fazer, quando vai fazer legumes, é fazer no vapor. Garante a informação nutricional e fica mais saboroso também, porque fica al dente. Ele muito cozido, ele fica meio amolecido e perde os valores nutricionais. Erro número 4, aumentar violentamente a quantidade de molhos, de queijos e etc. em determinado alimento. A exemplo disso, eu vou fazer uma salada saudável e vou colocar lá cream cheese, vou colocar maionese, vou colocar mel, vou colocar crótons, vou colocar um monte de acessórios, podemos dizer assim. Resumindo, aumentou em muita quantidade de calorias de uma salada. Aí a pessoa vai lá e finaliza com azeite de oliva. Mais quantidade de calorias que está colocando ali. Então, se atente nesses detalhes. Outra questão é o queijo. Uma fatia de queijo mussarela não é muito, é 70 calorias. Ela dá um sabor super especial. Então, se você vai fazer um sanduíche, com uma fatia já vai dar um sabor legal. Não precisa fazer 3, 4 fatias. Eu vejo pessoas colocando num sanduíche 4 fatias para ficar mais saboroso. Mas se você observar, o sabor de uma fatia já dá aquele saborzinho aquele plus. Então não precisa colocar 3, 4 fatias, senão vai aumentar em muito a quantidade de calorias. Então consegue entender que se você se alimentar de forma estratégica e pensando no cálculo de calorias, você consegue se alimentar com qualidade, com prazer e conseguindo manter um corpo legal, basta você ajustar a quantidade de alimentos no seu dia a dia. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que o quadro de hoje tenha sido muito legal para você. Eu amei a sua presença aqui e espero você na semana que vem. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. E mais um Inspire-se por aqui e o Valdir mais uma vez aqui comigo pra gente falar mais sobre condomínios, sobre profissão síndico e hoje sobre a empresa de vocês. Maravilha. Valdir, eu acho que é um assunto bem fácil da gente conversar Sim. e falar do nosso próprio negócio, tão fácil, né? A nossa vivência diária. E a gente já trouxe tantos conteúdos legais aqui pro Inspire-se falando sobre dia a dia de condomínio, problemas, curiosidades, enfim. E eu acho nada mais justo do que trazer também como que eu posso contratar vocês, ou em que momento que eu devo contratar, enfim, em que momento que eu devo procurar uma empresa de síndico para o meu condomínio, ou uma construtora, enfim. Então é bem legal você trazer um pouco mais de como é o trabalho de vocês. Sem dúvida. Eu, claro, sou suspeito para falar. Quando que se deve procurar um síndico profissional? Sempre. Alguém que tem conhecimento com relação àquilo. A gente vê muitas pessoas de sucesso, com vários negócios, às vezes indo para a área do condomínio, numa assembleia, e falando coisas que não é da natureza do condomínio, né? Os empresários, você tem a sua empresa, você vai ter lucro, é diferente de um local que você faz um rateio de despesas. Essa é a natureza, o condomínio não tem lucro, né? O síndico, ele sempre vai ser eleito por assembleia. Pode ter um contrato com uma empresa como a nossa? Pode. Mas dentro desse contrato vocês vão colocar minúcias que as partes queiram que seja realizada. O que é que tem validade mesmo? O mandato do síndico na Assembleia. Em regra geral, na AGO, que acontece uma vez, Assembleia Geral Ordinária, fala-se do passado, que é prestar as contas, fazem as eleições, tanto de síndico, como às vezes subsíndico, conselhos, seja ele fiscal ou consultivo, e é nesse momento que você vai escolher quem é o síndico do seu prédio, morador, profissional, CPF ou CNPJ. E ali vai estar, é muito importante, ali vai ser essa validade. Mandato normalmente de 1 ano ou 2, né? Não pode mais do que 2 anos, o nosso Código Civil não permite. Então, é importantíssimo buscar quem tem conhecimento sobre aquele assunto em específico. Lógico que tem vários síndicos moradores que fazem um excelente trabalho, mas
em sua grande maioria, estão pautados em questões da administradora que presta essa assessoria, de um bom advogado, que também é sempre necessário. Então, como a gente entende que é um bom método para vocês fazerem isso? Vão ter lá os síndicos profissionais da sua cidade. É interessante que o conselho ou alguma comissão traga essas pessoas e faça essas entrevistas previamente. E aí ali vocês vão ter tempo para pesquisar. Não tragam essas pessoas direto na Assembleia. Acontece de levarem direto na Assembleia e dar 2 minutos para a pessoa se apresentar. É muito pouco para ser a pessoa que vocês vão entregar o patrimônio de vocês para fazer essa gestão. Né? Então, nós atendemos já em 14 estados. Eu sou responsável aqui por Santa Catarina. Começou no Paraná, mas já está indo muito bem, sendo muito difundida em quase todo o país. Então, a Informa vai estar sempre disponível. Temos o nosso 0800, temos os sócios regionais. Pelo site da Informa Síndicos, vocês conseguem ter essas informações. E, importantíssimo, também verificar questões de credencial, vamos dizer assim. Né? Nós temos uma prova hoje, que, assim, na minha opinião, é uma prova muito boa para você ver se aquela pessoa tem conhecimento técnico na área. Lembrando que não é só o conhecimento técnico que vai fazer um bom síndico. Você tem que se comunicar muito bem, você tem que ter uma transparência muito grande. Nós temos, se não me engano, 19 síndicos dos 70 que estão em todo o país, que passaram na prova Síndico 5 Estrelas, feita pela Gabor RH de São Paulo. É uma prova, quando eu passei nessa prova aqui em Santa Catarina, ela acontece 2 vezes ao ano, eu fui o único no estado todo que passou 4%. Então, realmente, aí me perguntam, quanto tempo você estudou? Muitos anos. É a questão da sua prática, né? Que você leva, né? Para o conhecimento acadêmico também. Então, importantíssimo saber do histórico, pesquisar, né, com relação a tudo o que é necessário para que vocês tenham um síndico com conhecimento, que trate bem as pessoas e que traga um serviço de qualidade para o condomínio de vocês. Então, para trazer o síndico sempre por intermédio da Assembleia, tá? Na AGO. Pode acontecer numa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e essas podem acontecer quantas quiserem, porque, por exemplo, se o síndico renunciar no meio do caminho, aí vai ter que ser por intermédio de uma AGE, e se elege esse outro síndico para o mandato finalizando aquele que já existia ou para um novo, né? Isso aí vai ser decidido na própria Assembleia. Por exemplo, a gente já falou sobre isso, mas tá inaugurando um prédio, enfim, novo, né? Qual o momento certo de você ir lá contratar uma empresa de síndico profissional? Quando já está tudo pronto ou quando ainda não está tudo pronto, mas já... Enfim. Então, excelente pergunta essa sua. Inclusive, eu tenho uma entrega amanhã de um prédio aqui em Balneário Camboriú. Eu fiz todo um trabalho que eu estou auxiliando com orçamentos e eu trabalho no risco. Por quê? Porque eu peço até para as construtoras não nos coloquem forçado, assim, porque isso pode gerar, às vezes, até uma certa desconfiança por parte daqueles moradores. Eu falo, eu quero ser eleito. Eu vou levar lá, eu vou trabalhar nesse risco com vocês. Então, assim, as construtoras têm que procurar esse síndico profissional 1 mês antes dessa entrega, pelo menos. Inclusive, nós já prestamos assessoria para as construtoras, falando de área de serviço, falando de questões de manutenção, e alguns deles já até mudaram projetos buscando adequar e facilitar, às vezes baratear essa manutenção. Então, o síndico tem que estar presente ali um pouco antes disso. Se tiver uma remuneração, a gente trabalha no risco, a gente trabalha sem receber nada antes, mas querendo entregar realmente muito valor numa AGI. Essa é a Assembleia Geral de Instalação. Legal. Então, muito importante, sim, que procurem um síndico. Às vezes até o morador, que sabe quando vai ser a AGI, pode levar o seu síndico profissional já de confiança para concorrer também. Né? Valdir, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo muito conteúdo. E nos próximos Inspire-se, ele vai estar aqui mais vezes, trazendo, compartilhando conteúdo sobre esse mundo aí dos condomínios com nós. Obrigada, viu? Mais uma vez. Especial de Ano Novo aqui na Fazenda do Boqueirão. Aqui ao meu lado, Rogério Le Barbechon, que vai falar um pouquinho sobre esse momento. Momento especial, uma alegria muito grande, casa lotada, muito animada. Todos os nossos hóspedes participando e curtindo esse momento tão especial que é a virada do ano, que a gente possa
deixar 2025 e entrar em 2026 com muita alegria, muita saúde, muita paz. E certamente vamos ter um 2026 muito melhor que 2025. O país merece, nós merecemos e todos nós estamos aqui trabalhando para isso, para que vocês, nossos hóspedes queridos, sejam sempre muito bem-vindos e tenham todo o conforto e carinho que nós oferecemos aqui. Nós, nossa equipe, desejamos mais uma vez que 2026 seja um ano iluminado, com muita saúde, alegria e paz. E agora aproveita e conta pra gente tudo que o hotel oferece, para quem está nos assistindo. São inúmeras atividades, inúmeras. Vamos começar assim. Agora, na virada do ano, nós tivemos aquela noite especial que fogos, espumante, uvas para fazer os pedidos de desejos, uma bela gastronomia com muita alegria, mas voltando ao que a gente oferece ao turista. Nós somos uma fazenda em plena atividade desde 1896. 896. Iniciamos o turismo em 1990, registrando o CNPJ do Boqueirão. Em 1990. Temos 35 anos de atividade, agora estamos indo para 36. E nesses longos anos aprendemos muito com os nossos queridos hóspedes, né, que eles nos trazem muita bagagem, mas a gente também oferece muito carinho nessa recepção que a gente faz a todos. São trilhas, equipe de recreação, piscinas com água mineral, apartamentos bem estruturados, gastronomia diversificada, cultura e tradição, cavalgadas e uma fazenda em plena atividade que recebe os turistas para que desfrutem de tudo isso. E agora vamos falar sobre o Carnaval. Carnaval é uma data também muito especial. As pessoas gostam muito de fugir daquela agitação, né, do litoral, que nessa época também, por isso que a gente tem um movimento maravilhoso. E falando nisso, Carla, quero dizer que muitas pessoas ficam assim, o inverno é a melhor época de ir para a serra. Não, a melhor época é o ano inteiro. Porém, o verão é maravilhoso. O verão é espetacular. Passarinhos, verde, atividades externas. A primavera também, o outono também. O inverno é tudo muito mais fechado. São aquelas coisas, é pinhão, é gastronomia, é vinho, né? Mas o carnaval, em especial, sempre é uma data muito nobre. Muito nobre. É um feriado bacana, que todo brasileiro gosta de aproveitar. E aqui nós oferecemos só um dia de bailinho, o resto é muita alegria, mas sossego junto. Então agora deixa o convite para quem está nos assistindo vir passar um final de semana aqui na Fazenda do Boqueirão. Final de semana não, qualquer dia. Qualquer Isso dia mesmo. do ano. E convidamos vocês, nossos queridos hóspedes. Venham, desfrutem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o ano inteiro. O ano inteiro. Nós temos aqui uma equipe pronta para recebê-los. De braços abertos e com muito carinho. Um beijo a todos. Obrigada. Adriana Gambordi vai deixar aqui a sua mensagem de Ano Novo. Desejo a todos um 26 com muita alegria, saúde, energias boas, prosperidade, que seja um ano muito, muito bom. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. Mas antes, eu quero falar um pouco mais sobre você, sobre mim, sobre como nós muitas vezes esperamos que o outro faça por nós o que nós mesmos precisamos fazer. Muitas vezes a gente adia alguma coisa, procrastina algo, esperando que alguém faça por nós ou alguém venha com uma solução mirabolante para nos ajudar. E não, só nós podemos solucionar muitas vezes os nossos problemas, ter uma ideia criativa ou fazer tudo acontecer de maneira mais efetiva. Então, muitas vezes as coisas dependem muito mais de nós, ou 100% de nós, para que tudo fique bem, para que tudo aconteça realmente de verdade. Então, foque em você, foque no seu melhor, pensa sempre se você tem um problema, o que você pode fazer para, enfim, solucionar aquele problema. Não espere que outra pessoa venha
e aí essa pessoa solucione o seu problema. Seja você a solução, busque você a solução antes de tudo. A gente tem 2 poréns nisso. O ruim, que é sempre a gente que vai ter que achar a solução, mas o bom é que nós vamos achar a solução, e se tiver resultado em tudo isso, os resultados também são consequência dos nossos atos. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, desde o lado bom até o lado ruim. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Te encontro na semana que vem. Um beijo!